noite. Ao fechar o primeiro mês de mandato, Dilma Rousseff escolheu a Argentina para sua estreia no cenário internacional. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China e Estados Unidos. Um dos acordos assinados hoje prevê a construção de uma ponte unindo Brasil e Argentina. Mas isso não é tudo, tem muito mais. As duas presidentes, Cristina Kirchner e Dilma Rousseff, não economizaram a tinta das canetas. Já a presidente brasileira foi cobrada a explicar por que o Brasil não pune responsáveis por crimes cometidos durante o regime militar, como faz a Argentina. Vamos agora ao resumo das notícias desta segunda-feira. População do Egito desafia o toque de recolher e mantém a ocupação das ruas, enquanto o ditador Mubarak forma um novo governo para tentar se manter no poder. Crise no Egito faz o preço do barril de petróleo passar dos $100 e o aeroporto do Cairo fica superlotado com turistas querendo deixar o país. Uma menina vira hit na internet ao dar conselhos ao ditador egípcio. Some of your police officers moved their jacket and they're joining the people. Crianças que moram em áreas sem saneamento básico têm rendimento escolar 18% menor do que aquelas que vivem em casas com tratamento de esgoto. Começa nesta edição uma série de reportagens sobre os acidentes e os congestionamentos provocados pelo excesso de caminhões na cidade de São Paulo. O Banco Pan-Americano do apresentador Silvio Santos é vendido, mesmo depois de apresentar um rombo de R$4 bilhões. Pesquisa mostra que poupança cresce no país, embora o brasileiro ainda prefira apelar para o crédito e gastar. Filha transexual do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo faz sucesso nas passarelas do São Paulo Fashion Week. E o Corinthians anuncia reforço para o ataque e viaja para a Colômbia, onde vai enfrentar o Tolima por uma vaga na Libertadores. Esta edição do Jornal da Cultura tem a participação do jornalista e professor da USP, Eugênio Butti, e do sociólogo Demétrio Magnoli, que acaba de voltar de férias, trouxe aqui todo o seu bronzeado para o Jornal da Cultura, não é, Eugênio? Ofuscante bronzeado. Depois de um mês de mandato, a presidente Dilma Rousseff fez a sua primeira viagem internacional. Ela escolheu a vizinha Argentina para fazer essa visita oficial. O encontro das presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirchner foi na Casa Rosada, sede do governo argentino. A visita de Dilma serviu para firmar 15 acordos entre os dois países. Um deles é a troca de conhecimento para a construção de reatores nucleares para fins pacíficos. Outro prevê a construção de uma ponte no estado de Santa Catarina, unindo os dois países. No discurso, Dilma afirmou que a parceria entre Brasil e Argentina vai beneficiar os demais países da América Latina. Tenho certeza que com a presidenta Cristina Kirchner, os nossos dois países podem e vão dar passos decisivos no sentido da construção de um mundo melhor, primeiro para nossos povos, mas depois para os povos latino-americanos. Depois de assinar os acordos, Dilma Rousseff participou de um almoço no Palácio San Martín, sede do Ministério das Relações Exteriores. A presidente brasileira ainda se encontrou com 23 mães e avós da Praça de Maio, mulheres que perderam filhos e netos durante a ditadura militar argentina. Dilma ouviu alguns pedidos: punição para agentes do Estado que cometeram crimes durante o regime militar e a abertura dos arquivos da época da ditadura no Brasil. E nesses 30 dias, a nova presidente já mostrou que tem um estilo bem diferente do seu padrinho Lula. Os primeiros 100 dias de governo são um período conhecido como lua de mel, uma espécie de trégua entre o novo governante e seus críticos, uma fase de conhecimento. O novo governo assumiu apenas há 30 dias, mas alguns atos desse período já indicam o modo Dilma de governar. Ela já está indicando algumas mudanças em algumas políticas, né? O corte de gastos, parece que de fato ela vai fazer. A cientista política destaca ainda a política externa, onde a presidente já deixou claro: o relacionamento com países que não respeitam os direitos humanos vai mudar. A posição em relação à condenação da iraniana Sakineh Ashtiani é um desses sinais. Parece claro que o Brasil vai ficar mais atento à defesa dos direitos humanos
e mais respeito aos princípios democráticos, ou seja, aqueles princípios que valem aqui dentro do Brasil precisam ser mais considerados no nosso relacionamento com outros países. O professor de ciência política da USP encontra várias diferenças entre a presidente e Lula. Enquanto Lula era conhecido por sua popularidade, Dilma é mais discreta e a presidente tem menos jogo de cintura em relação aos aliados. A presidente Dilma está apoiada sob uma coalizão de governo muito heterogênea, muito grande. E não há suficiente unidade nessa coalizão para dar o apoio necessário que ela está precisando na Câmara. Por exemplo, nós temos agora o problema do salário mínimo. E existir essa dúvida interna na coalizão, às vezes torna a política ineficiente, ineficaz. Outro ponto que merece destaque nestes primeiros 30 dias de governo é a relação com a imprensa, que na administração da presidente Dilma deve ser bem diferente do governo Lula. Ela parece ser o avesso do Lula, ela é extremamente profissional, ela é uma pessoa extremamente intelectualizada e técnica. O presidente Lula dizia o que lhe passava pela cabeça e muitas vezes disse muita bobagem. O professor lembra ainda que desde o começo do governo, a presidente Dilma deixou clara como seria a relação com a imprensa. Uma defesa muito forte, muito enfática do direito de livre expressão, de não haver interferência na liberdade de imprensa. Isso não é pouca coisa no Brasil. É uma continuidade sem continuismo, digamos assim, e acho que haverá correção em vários rumos. Além desses pontos aí com relação ao estilo da Dilma, vamos começar aqui pela política externa. O que tem por trás realmente desse estilo da Dilma que vai refletir nesse cenário internacional? Demetrio. Eu acho que começam a aparecer indícios de que se trata de muito mais do que estilo. Começam a aparecer mudanças de conteúdo, de natureza. E eu acho que o lugar onde essas mudanças começam a emergir é na política externa. Saiu hoje uma matéria no jornal Estado de São Paulo que informa que o ministro do Exterior, Antônio Patriota, pediu aos embaixadores e aos departamentos do Itamaraty uma reavaliação da política externa brasileira, principalmente em 3 pontos. Em primeiro lugar, a questão dos direitos humanos. Em segundo lugar, a relação com as ditaduras, são 2 pontos conectados. Claro. E em terceiro lugar, a relação do Brasil com os Estados Unidos. Quer dizer, há fortes sinais de que nós vamos podemos talvez, espero, passar a ter orgulho de uma política externa que diga as coisas que estão na nossa Constituição, que fale democracia, que fale direitos humanos, não uma política externa que nos envergonhe, passando a mão na cabeça de ditadores, né? Seria uma mudança providencial nesse momento em que o mundo árabe pede democracia. E daqui a pouco a gente chega nessa parte do mundo árabe que a gente vai falar sobre os conflitos do Egito. Você concorda com o Demetrio, Eugênio? Eu concordo com o Demetrio. Eu queria acrescentar, além do ponto dos direitos humanos, outros 2 pelos quais a gente consegue observar algumas mudanças. São mudanças sutis, adotadas com bastante elegância e discrição, mas que indicam na profundidade uma diferença de visão. A primeira é a maneira como a presidente vem usando a palavra ética e a palavra transparência. Ela disse na primeira reunião ministerial que ética e transparência são uma face da mesma moeda que a boa administração e que a competência. Normalmente a política brasileira acha que para que alguma administração funcione é preciso atropelar certas formalidades da ética. O que a presidente está dizendo é o contrário. Uma administração pública é boa quando é ética e transparente. Isso pode indicar uma mudança de postura. E a outra é a questão da imprensa, mas que não foi dito aqui. O governo anterior vinha com a ideia de um projeto, um pacote, uma lei, projeto de lei bastante agressivo e pouco dialogado. Houve uma mudança de atitude. Parece que isso está bem, que não é prioridade, né? Eu não diria que não é prioridade. Eu acho que continua sendo um ponto importante da agenda do Brasil. O governo sabe disso, mas parece que assimilou a ideia óbvia de que isso precisa ser mais conversado, isso precisa ser mais negociado, isso precisa ser mais bem digerido pela sociedade brasileira. E isso é uma mudança de atitude também. E que o país tem outras urgências, não é? Tem, é claro, mas isso precisa ser tratado.
O Jornal da Cultura vai falar agora de um assunto delicado que tem gerado muita preocupação entre os educadores. Cresce a cada dia o número de pais que tiram os filhos da escola para que eles estudem em casa. As leis brasileiras não permitem isso, mas já existe até uma entidade que defende a ideia de que as escolas não são um bom lugar para aprender. Faz 2 anos que as irmãs Hannah, de 9 anos, e Vitória, de 11, não vão à escola por decisão dos pais. Há 5 anos, a família voltou dos Estados Unidos e se instalou em Serra Negra, a 150 quilômetros da capital paulista. As meninas até estudaram nas escolas brasileiras, mas os pais decidiram tirá-las. Para eles, motivos não faltam. Olha a quantidade de droga nas escolas, prostituição, todos os problemas sociais. E, ao contrário do que muita gente pensa, elas estão sim recebendo uma cultura maior. Para a família, deixar de frequentar a sala de aula não significa parar de estudar. Todo dia, depois do almoço, elas seguem pela internet as matérias do currículo de uma escola dos Estados Unidos, onde o ensino em casa é permitido. É melhor para mim estudar em casa. É com a minha mãe, aprende mais. E os amiguinhos de escola, você não tem saudade? Não, porque eu vejo eles todo dia no clube, quando eu faço balé. Independentemente de as meninas estudarem por conta própria, a opinião do Ministério Público de Serra Negra é que, estando no Brasil, todos precisam cumprir as leis brasileiras. O promotor de justiça da cidade, Leonardo Bortolasso, pediu investigação e pode até processar a família Ferrara. Ao não matricular os filhos na escola, ela infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também é uma lei federal. Os pais podem responder criminalmente pelo crime de abandono intelectual e também podem ser representados por descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e responder então administrativamente. Em Minas Gerais, o caso da família Nunes é ainda mais complicado. Os pais já foram até condenados por abandono intelectual por tirar os filhos da escola, mas não desistiram e criaram uma entidade para defender o ensino em casa. Por que colocar o nosso filho na escola? Não é? Primeiro, por que colocar os nossos filhos num ambiente fechado e confinado 13 anos da sua vida para aprender um volume de matérias totalmente desconexos uns com os outros, estudando com pessoas que ele não escolheu estar com elas, da mesma faixa etária, vestidos com as mesmas roupas, obtendo nacos de conhecimento aqui e ali, para no final desses 13 anos jogar tudo no lixo. Jonatas, de 16 anos, que juntamente com o irmão teve desempenho acima da média em avaliação da Secretaria de Educação, já tem uma convicção de que as escolas brasileiras não servem para ele. Eu acho que as matérias da escola não são irrelevantes. Então, para o meu futuro, não vão acrescentar nada. Vocês acreditam na eficiência desse método de aprendizado, na formação como um todo do aluno? Bom, vamos separar duas coisas. Em primeiro lugar, eu não acho, embora as leis brasileiras sejam essas, que o Estado deva impor às famílias o padrão de comportamento de mandar os filhos para a escola. Eu acho que se pais não querem mandar os filhos para a escola, deveriam ter esse direito, né? Porque eu não acho que o papel do Estado é processar pais que não mandam filhos para a escola. Depende do motivo, que também não está mandando para a escola. Façam as provas, eles estão aprendendo em casa as matérias da escola. Por outro lado, então, dito isso, vou dizer a segunda parte. Esses pais estão fazendo um mal terrível aos filhos. Esses pais estão colocando os filhos em bolhas, separando os filhos do convívio social, justamente do convívio com pessoas que eles não conhecem, com pessoas que eles não escolheram estar. Esses são os maiores motivos para se ir na escola. Você não se se vai à escola de um exercício social. Apenas, nem principalmente para aprender matemática, para aprender português, para aprender geografia, para aprender história ou ciências. Se vai na escola para se tornar adulto. Se vai na escola para aprender as regras, a ruptura de regras, os conflitos, a vivência social. É para isso que serve a escola. As escolas boas, as médias e as ruins, todas elas,
de alguma forma, ensinam um convívio social, uma vivência, que esses meninos vão deixar de ter porque os seus pais são obscurantistas e querem colocar os filhos em bolhas, querem fazer deles o que o Michael Jackson fez consigo próprio, que é viver dentro de uma bolha. Só que ele era adulto, ele que escolhesse. Os filhos não são adultos, estão fazendo mal para os filhos. Eugênio. Olha, o problema da bolha é muito anterior à mentalidade desses pais que apareceram falando aqui. Nós temos setores da classe média alta no Brasil que cria as crianças em condomínio fechado, sem nenhum contato com aquilo que nós chamamos de realidade brasileira, que vão por túneis blindados para dentro de escolas também fechadas para o mundo exterior e tudo mais. A bolha é antiga. O problema é o seguinte aqui, eu acho superficial nós culparmos os pais que estão buscando o melhor para os seus filhos, olhando para escolas muito ruins. Isso que está aparecendo é um sintoma, é um desdobramento de uma crise da escola no Brasil que nós precisamos enfrentar. Mas ali aquela mãe não fala que a escola é ruim, ela fala assim, o pai, não lembra, ele fala assim, meu filho não pode ir para um lugar para sentar ao lado de pessoas com quem ele não quer. Eu discordo dessa generalização. Tem escolas boas, escolas médias, escolas ruins, escolas públicas excelentes, escolas particulares excelentes, escolas públicas muito ruins, escolas particulares muito ruins. Eu discordo da generalização. E eu não acho que é por isso que os pais estão mandando. Eles não os pais estão falam mandando porque eles têm um conceito sobre a sociedade. Eles acham que a sociedade contamina os filhos deles. Desagrada os filhos, né? A primeira mãe deixou bem claro. A escola é um lugar que tem prostituição, as pessoas cospem no chão, tem doenças, contamina as crianças. Então elas precisam ficar isoladas. Olha, no 7º dia de protestos no Egito, milhares de pessoas voltam a desafiar o toque de recolher e tomam o centro de Cairo. A nomeação de um novo gabinete não serviu para acalmar as multidões nas ruas, que exigem o fim da ditadura. Hoje, o exército prometeu não reprimir os manifestantes, mas o número de mortos já passa de 150. Durante a noite, as balas cruzam o céu do Cairo. Protegidos pela escuridão, franco-atiradores trocam tiros com as forças de segurança. Em outro ponto da capital, os manifestantes ignoram as ameaças da polícia e gritam lemas contra o governo. Mas o preço que pagam é alto. O número de mortos não para de subir, além dos milhares de feridos. Os detidos por violação do toque de recolher já são mais de 3.000. Em Alexandria, uma das 3 mais importantes cidades do país, além do Cairo e Suez, os manifestantes enfrentam a polícia. A multidão ateou fogo a carros e prédios públicos. Do alto dos prédios, policiais armados disparam contra a multidão. No plano político, o presidente Hosni Mubarak continua tentando se agarrar ao poder que controla há 3 décadas. Depois de indicar 2 militares da reserva para os cargos de vice-presidente e primeiro-ministro, ele anunciou hoje a posse de um novo gabinete ministerial. Mas não é isso que o povo nas ruas espera. Queremos o fim da repressão, diz esse homem, que se queixa das prisões dos manifestantes e da violência da polícia. Esse outro diz que o povo quer eleições livres e a oportunidade de escolher um novo governo. Já o diplomata Mohamed El Baradei, um dos líderes da oposição, diz que Mubarak está surdo ao clamor das multidões e que deveria renunciar imediatamente. El Baradei, que não é filiado a nenhum partido, admitiu a possibilidade de uma composição política com a Irmandade Muçulmana, atualmente proscrita, que defende a instalação no Egito de um regime islâmico semelhante ao do Irã. O levante popular no Egito já se refletiu no preço do petróleo. O barril de óleo superou hoje a barreira dos $100 pela primeira vez em 2 anos. Embora o Egito não seja um grande produtor de petróleo, o país desempenha papel fundamental no comércio do produto. Os petroleiros que cruzam o canal de Suez transportam diariamente cerca de 1.800.000 barris, destinados aos principais consumidores. Pelo oleoduto de Alexandria, que corta o país, circulam mais de 1.100.000 barris diários. O agravamento da situação no Egito poderia levar ao bloqueio dessas rotas estratégicas. Daí o salto no preço do óleo, que chegou hoje a $100 o barril, pela primeira vez desde 2008. Nas últimas semanas, o preço vinha oscilando entre $87 e $90 o barril. Olha, só falta o Mubarak fazer um pacto aí com o diabo para ver se ele consegue ficar no poder. Porque isso ele já fez.
Por quê? Desde sempre, um ditador de 30 anos. Sim, mas assim, quando você vê os militares dizendo assim, olha, a gente não vai reprimir mais nada, existe uma informação que não está confirmada, que o filho dele, o Gamal, teria já ido embora do país com a esposa e tudo mais. O que está em jogo, Demétrio? O que não tem futuro? Quer dizer, a perspectiva é que ele realmente caia. Veja, uma revolução, ela tem duas características. Primeiro, os de baixo se erguem contra os de cima, mas não basta isso. Isso é uma revolta, isso é uma insurreição. Uma revolução, ela se completa quando os de cima, quando a elite que está no poder, se cinde, se divide e não consegue mais governar. É essa segunda coisa que está começando a acontecer agora com as notícias de que o exército ou partes dele começam a se recusar a reprimir os manifestantes. O regime está se dissolvendo. E o que está acontecendo no Egito é a queda do muro de Berlim do mundo árabe. É um processo muito similar àquele que em 1989 se produziu no leste europeu, onde os eventos de um país geram uma reação em cadeia e vão derrubando ditaduras similares em outros países. E aí tem a facilidade do idioma, ou isso não conta? Sim, veja, existe um mundo árabe porque existe uma língua comum, porque existe uma literatura comum, porque existe uma experiência histórica compartilhada. E é por isso que as revoluções passam de um país para outro. Da Tunísia chegou ao Egito, já começam as manifestações na Argélia, no Iêmen, no Sudão, na Jordânia. É o mundo árabe como um todo que procura se livrar da casca desses regimes anacrônicos. E o que é mais interessante nesse processo é que não são partidos islâmicos que conduzem às revoluções. As revoluções são conduzidas pela sociedade civil, por estudantes universitários, advogados, sindicalistas, organizações de trabalhadores. São esses que estão dirigindo as manifestações. Mas existe e o que essa risco turma dos fundamentalistas tomarem a frente e veja, os fundamentalistas poderiam vir a tomar a frente no caso de uma prolongada repressão que não apresentasse nenhuma saída democrática para o processo. Por isso é importante que as ditaduras caiam logo, como aconteceu na Tunísia. Por isso é importante que as potências ocidentais que sempre apoiaram esses ditadores... No caso dos Estados Unidos, retirem, no caso da Tunísia, a França, no caso do Egito, os Estados Unidos. O Egito era o principal braço no mundo árabe. O Egito é o peão principal dos Estados Unidos no Grande Oriente Médio. Né? Retirem o apoio a esses ditadores para permitir que as revoluções democráticas sigam em frente. Eugênio, você quer falar alguma coisa? Porque não, eu estou interessado no que jogou como papel a internet e a informação veloz. Disso a gente vai falar já já. Eu só queria, só para arrematar esse nosso intervalinho aqui de conversa, qual é o peso das críticas do presidente dos Estados Unidos e também da Hillary Clinton? Que já ontem começa a mudar de opinião, né, de Obama criticou, já começa a mudar de posição. Hillary Clinton está tendo agora que engolir a sua primeira frase, dita há uma semana, quando ela garantiu que o governo de Mubarak no Egito é estável. Né? Hoje ela já está mudando de tom e começa a pedir que o governo promova um diálogo nacional. Mas ela ainda não disse o fundamental. Não há diálogo possível com uma ditadura que já matou mais de 100 pessoas nas ruas. O ditador tem que ir embora, como diz Mohamed El-Baradei, que está dizendo a coisa certa. Se os Estados Unidos perderem essa oportunidade, eles vão ficar do lado errado da história. E o discurso de Barack Obama no Cairo, há 2 anos, falando que o Ocidente e o mundo árabe e muçulmano têm em comum valores que são universais, esse discurso vai se tornar um conjunto de palavras vazias. Vamos em frente, que a gente tem mais Egito hoje no jornal. Com a situação lá no Egito se agravando a cada dia, milhares de turistas tentam abandonar o país. Estados Unidos e Itália montaram esquemas especiais. Este é o gabinete de crise instalado em Roma para facilitar a retirada dos cidadãos italianos em visita ao Egito. É stato fatto sapere dal nostro ufficio consolare. Fabrício Romani, encarregado pela chancelaria italiana de garantir a saída segura dos turistas, explicou que o governo tem um plano pronto para uma ponte aérea Cairo-Roma, caso os viajantes não consigam sair rapidamente. No Cairo, turistas americanos que aguardam o momento do embarque já foram avisados de que podem contar com a ajuda da embaixada para um embarque de emergência.
Na pressa de deixar o país, milhares de estrangeiros se dirigem para o aeroporto do Cairo. Um enorme congestionamento se formou nas vias expressas que levam ao terminal. Além dos riscos para a segurança pessoal, os turistas estrangeiros não têm motivo para permanecer no Egito. A visita às pirâmides foi suspensa e o Museu do Cairo está fechado, depois de sofrer atos de vandalismo no final de semana. Para ver as pirâmides, só de longe. Os únicos que podem se aproximar nesses dias de conflito são os policiais encarregados da segurança da área. Todos os turistas foram proibidos de sair dos hotéis. O Museu do Cairo também está sob forte vigilância depois que vândalos invadiram o local no final de semana e danificaram vários tesouros arqueológicos. E os conflitos de rua no Egito poderiam ser evitados se o presidente Hosni Mubarak ouvisse os conselhos de uma menina de 8 anos. Juju é o nome dela e o vídeo com conselhos que ela dá a Mubarak virou hit na internet, com milhões de acessos em todo o mundo. Quando perguntada que conselhos daria ao presidente, ela não tem dúvidas. Let them vote, let the people of Egypt vote. Because if you don't, they're just going to make problems for you and it's going to be harder for you to rule your country and they're going to be on TV forever. E por último, ela ainda tem uma dica para ser dada ao pé do ouvido. Some of your police officers moved their jacket and they're joining the people. Sensacional, né, Eugênio? Não, isso é ótimo. Isso é um retrato da maneira veloz como a informação se propaga e como detalhes, aparentemente os mais inocentes, assumem uma relevância política de grande magnitude. Nós temos que levar em conta, quando nós vemos essa espécie de onda que percorre o chamado mundo árabe, onda cujo denominador comum é reivindicação por mais democracia, por mais liberdade, por mais transparência no Estado, que tudo isso acontece num tempo em que as sociedades compartilham mais informações. Contra isso não há mais como se estabelecer barreira. Vamos lembrar que a ditadura do Egito tentou impor censura até a telefone celular recentemente, tentou suspender as comunicações, mas isso não dá mais para fazer. Eu vejo um cenário em que vai ficando incompatível a sobrevivência dos estados, hierarquicamente muito sólidos, muito rígidos, teocráticos, autocráticos, ou mesmo as ditaduras corruptas, com uma sociedade que precisa respirar e precisa debater ideias. Então, essa é a oposição que a gente verifica em todos esses levantes. Isso é uma característica de uma democratização que vai, por incrível que pareça, se globalizando pela internet. Quando uma menina de 8 anos avisa ao presidente que os seus soldados estão se unindo ao povo, é porque esse regime está caindo. Isso você pode ter certeza. E quando o mundo inteiro tem acesso a essa informação, aí é isso que o Eugênio está dizendo, né? Sensacional. Na Tunísia, um dos principais líderes da oposição retorna ao país depois de passar mais de 20 anos no exílio. O país foi o primeiro a enfrentar uma reação popular que resultou na queda do ditador Ben Ali. Rached Ghannouchi foi recebido por centenas de manifestantes no aeroporto internacional da capital, Tunis. Ele vivia na Inglaterra há 22 anos, desde que foi exilado pelo ditador deposto, Ben Ali. Ghannouchi lidera uma das correntes do islamismo na Tunísia, mas garante que não tem planos para levar o país para um regime semelhante ao do Irã, comandado pelos ayatollahs. Segundo afirmou, vai lutar por eleições livres e pela democracia. Antes da gente virar aqui a página do jornal, o Demétrio quer fazer uma correção. Na reportagem havia a suposta informação de que a Irmandade Muçulmana Egípcia... Isso lá atrás, a matéria do Lá atrás, na primeira matéria, pretende impor um regime no Egito similar ao regime islâmico que existe no Irã. Isso não é mais verdade. A Irmandade Muçulmana no Egito tinha esse programa no passado, mas ela se moderniza, né? E hoje ela está fazendo um pacto
pela democracia com Mohamed El-Baradei. Nós não devemos esquecer que na Turquia, a Turquia é governada por um partido islâmico de origem fundamentalista que se modernizou e que hoje governa democraticamente sem teocracia, um país sem teocracia, um país de maioria muçulmana, mas onde o Estado é laico. Então, laico que não tem religião. Vamos tomar cuidado com a simplificação. A Irmandade Muçulmana no Egito não significa a imposição de uma ditadura teocrática no país. Uma outra coisinha só, porque não é evidente que a Irmandade Islâmica, a Irmandade Muçulmana esteja na direção do levante. Não, ela não está na direção. Ela faz parte. Não, ela não está na direção. Não é evidente isso aí, quer dizer, ela não está dirigindo esse movimento. Bom, feitas as correções, a seguir, o Brasil só perde para a Espanha em pirataria na internet. Acidentes e prejuízos causados pela circulação de caminhões em São Paulo. Assunto da série especial que começa hoje aqui no Jornal da Cultura. Até já.